Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. A paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem com Jesus? A pastora Márcia esteve aqui com a pastora Vitória, falando sobre a sabedoria da mulher. Por favor, pastora Márcia, dá aqui uma saudação para a igreja. Estamos aqui com a minha pastora, amém, abençoada, e com a minha filha, a Isabela e a Júlia. Fica de pé ali para os irmãos verem, amém. São meus tesouros, glória a Deus. Dê uma salva de palmas pela vida da minha família, amém. Glória a Deus. Minha família é uma bênção de Deus. Faltou o meu primogênito, Natan, que tinha alguns compromissos também lá, mas nós estamos aqui representando, tá bom? Bom dia a todos e a todas que estão nesse lugar. Nós estivemos aqui na sexta, com as mulheres, sexta e ontem, com as mulheres falando sobre a escola de sabedoria, e aprendemos sobre o nosso relacionamento com o Senhor a fim de crescermos em sabedoria, e eu espero que tenha sido muito abençoador, mas eu quero compartilhar algo, amém? Rapidamente. Eu quero compartilhar algo que para todos nós, porque não é só a sabedoria da mulher, é a sabedoria de toda a igreja. A sabedoria, ela é uma característica da noiva de Jesus, da noiva preparada, da noiva pronta. Perceba que em Mateus 25, 1 e 2 fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias e 5 eram tolas. Quem foi com o Senhor foi as 5 sábias. Amém? Então a sabedoria é uma característica que é algo que todos nós precisamos desenvolver. No início desse ano, há algum tempo já, mais de um ano, o Senhor tem falado algumas palavras no meu coração sobre a vinda dele. E que nós estamos num tempo que se chama o tempo da preparação. Há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus para todas as coisas. E o tempo que nós estamos é o tempo da preparação, onde a igreja deve se preparar para o noivo. Amém? Se preparar com sabedoria. É a sabedoria que nos prepara para o noivo. E nesse início de ano, o Senhor trouxe uma palavra muito forte ao meu coração. O Senhor me acordou e disse assim, vem um tempo sobre a igreja de purificação, sobre a igreja do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite de maneira bem breve, porque nós somos a igreja. Virá um tempo de purificação. E o Senhor dizia assim, porque a minha igreja, ela está com muitos adornos que eu não coloquei. E os adornos têm impedido a simplicidade do evangelho e da igreja. E o Senhor disse, à medida que os dias vêm, a noite aumenta, a escuridão aumenta. E quando a noite chega, nós vamos ser obrigados a desenvolver a simplicidade. Porque quando a noite chega, o que acontece conosco naturalmente? O natural nos ensina o espiritual. Nós mulheres, nós homens, tiramos as nossas joias, principalmente as mulheres, tiramos as nossas joias, tiramos as nossas roupas finas, tiramos a nossa maquiagem, desmanchamos a escova, tomamos o nosso banho e colocamos uma roupa leve, para nos deitarmos, e dormirmos para sempre com o nosso amado. Amém? Então há um tempo e o Espírito tem ministrado meu coração, desperta a igreja para a preparação, porque eu estou voltando. Está muito próxima a minha vinda, está muito próximo o meu retorno, está aí todos os sinais. E nós estamos cheios de coisas que não pertencem ao nosso amado, que não fazem parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, do nosso propósito, da nossa essência. Mas está vindo um tempo, e preste atenção nisso, que nós seremos purificados, onde o puro se tornará ainda mais puro, porque ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, santa, sábia, preparada. E a noiva sábia é aquela que pega a sua lamparina, que é um símbolo da sua vida, e que tem o azeite para acender essa lamparina e ser iluminado na escuridão para encontrar-se com o noivo.
E a sabedoria está, meus queridos, em cultivar um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito. Então despertemos a consciência de que o nosso noivo está vindo. E ele vem buscar uma noiva pronta, preparada, simples, imaculada, sem mancha, sábia, que sabe como se portar, reagir diante das situações do pecado, dos conflitos, da amargura, da ofensa. Então que nós despertemos para a profundidade, que nós despertemos para um voo mais alto, para um lugar mais profundo em Deus. Porque é como o Abel falava no início desse culto, os dias estão próximos. E só subirão os preparados, os que estão firmados na palavra de Deus. Amém, queridos? Que nós despertemos a nossa consciência para nos encontrarmos, estarmos preparados para nos encontrarmos com o nosso noivo. Amém? Amém? Glórias a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Realmente é uma grande satisfação estar com os irmãos, ver a igreja de Jesus Cristo florindo. Amém? Fico muito feliz de estar na casa do pastor Abel, Priscila, Israel, a Isabel, né? Essa família preciosa nós amamos de todo o nosso coração. Pastor Álvaro, ontem fez uma janta, eu não acreditava que ele sabia cozinhar. Nós chegamos por acaso na casa dele, ele estava fazendo um macarrão lá para o meu discípulo, que está lá com eles, junto com a Adriana, e disse, eu estou fazendo macarrão, vocês querem? Bem alemão, né? Vocês querem? Fosse pernambucano, dizer, não, senta, eu vou fazer um macarrão para vocês, nós vamos comer. Ele disse, eu vou fazer um macarrão, você quer? Aí o Bel disse assim, ele quer que você almoce. Quando ele fala assim, eu digo, olha, mas eu não acredito pela cara dele, não sei se ele cozinha bem. Aí ele foi lá, fez um macarrão, já tirou um tortel lá da geladeira, e foi uma janta maravilhosa, né, Bel? Foi um prejuízo, né, pastor Álvaro? Só não deu o bolo de queijo que ele escondeu, né? Tá lá escondido. E a irmã Vitória, né? Quem conhece a pastora Vitória aqui? Amém? A mulher de Deus, nosso irmão, nosso amigo, nosso camarada. Amém? Pastor Itamar Lima, um homem de Deus que sempre nos dá o privilégio. Quando ele vai lá para São Paulo, ele passa na nossa casa, é uma satisfação. E a nossa vozinha ali amada, amém? Nós amamos de todo o nosso coração, né? Pessoa preciosa, e é bom estar com essa igreja que tem homens e mulheres com o coração sincero diante de Deus, amém? E falar de Brusque é falar de coisas boas, de coisas lindas, de uma igreja que está se preparando para o encontro do Senhor, amém? De igreja que está se despojando das coisas do mundo para buscar o verdadeiro Deus, amém? Glórias a Deus. Provérbios capítulo 4. Vamos ficar de pé, amém? Em reverência a essa gloriosa e bendita palavra. Cadê a sua Bíblia, Israel? Tá. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. E no versículo 23. Amém? Provérbios 4, versículo 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Maravilhoso Deus, como é bom estar em tua casa, como é bom estar em família, como é bom estar junto com aqueles que são peregrinos, ó Deus, e que estão nesse rumo, que estão nesse alvo, e o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é conviver contigo para sempre. Enquanto nós estamos aqui, depois que nós partimos para a tua presença, a coisa mais importante da nossa vida é o Senhor. E a sua palavra é que nos orienta, Senhor. A tua palavra é a bússola. A tua palavra, Senhor, é o que nos revela o nosso destino, que nos mostra o caminho e que nos dá segurança. E nós oramos nesta manhã, Deus, com todo o nosso coração contrito, aquebrantado em tua presença. Pedimos, ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor,
para que nós possamos compreender a Tua vontade e como deve ser feita em nossas vidas, Senhor. Tira de nós todo embaraço, todo pecado, todo fardo que carregamos desnecessário nessa vida, e que possamos fazer essa trajetória da melhor maneira possível, Senhor, para que possamos agregar mais e mais pessoas a esse reino tão maravilhoso, que é o reino de Teu Filho Jesus, Pai. E nós queremos dar reverência nesta manhã a essa palavra gloriosa, pois essa palavra é o Teu Filho, Senhor, que pelo qual nós amamos de todo o nosso coração. E nós amamos o Teu Filho é maravilhoso, Senhor. Quero que você tenha agora, coloque o teu pensamento em Jesus. Como que você consegue olhar para o Filho de Deus? A Bíblia diz que Ele é manso e humilde de coração. Jesus é a coisa mais importante, mais extraordinária, irmãos, que alguém na terra pode encontrar e pode receber. Jesus, o Filho de Deus. Nós amamos a Jesus. Oh, Pai, nós amamos o Teu Filho, Pai. Teu Filho é que nós queremos agradar, Senhor. A nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Teu Filho. Eu amo Jesus, Pai. Diga para Ele que você o ama. Eu quero viver a minha vida, Senhor, apaixonado, Senhor, por essa pessoa maravilhosa, Jesus. É o centro, é o fundamento, é o meu alvo. Teu Filho é a minha vida, Senhor. Deus, eu amo Teu Filho Jesus. Ele é a minha esperança e a minha vida, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. Toma os seus lugares, glória a Deus. Queridos, Jesus é a pessoa mais importante, amém, de toda a nossa existência. Se o crente perdeu o primeiro amor, ele perdeu tudo. Nós temos que viver uma vida apaixonada por Ele, amém, irmãos? Volte ao fogo do primeiro amor, aleluia. Queridos, Provérbios 4:23 é um dos versículos pelo qual escreveu o nosso rei Salomão, e o próprio Jesus, que quando caminhou aqui na terra, eu acho muito interessante essa afirmação de Jesus, que diz que Salomão foi o homem mais sábio que a terra já viu. O homem mais sábio que pisou na terra foi Salomão. E quando você estuda o livro de Provérbios, de Eclesiastes, quando você lê e você estuda, medita sobre esse livro da Bíblia, você fica impressionado com a sabedoria que esse homem tem. Esse homem, a própria Bíblia diz que ele falou sobre as estrelas, sobre o mar, falou sobre as formigas, não é verdade? Um homem tão sábio foi se importar com algo tão insignificante, tão pequeno para nós, que as formigas. Ele falou com ela, ele aprendeu com ela, não é? Disse: olha, veja as formigas, elas não têm capitão, não têm general, mas elas trabalham com todas as suas forças no verão, para que no inverno tenha comida. E ele é foi um homem de uma forma extraordinária, que conheceu a Deus, pois ele pediu para Deus que ele queria conhecer, né? Ele queria conhecer a sabedoria, e o Senhor deu para ele a sabedoria. E ele aqui diz o seguinte assim, ó: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E há muitas vezes, irmãos, não que seja pecado, mas as pessoas às vezes elas se esforçam simplesmente em algumas áreas da sua vida, mas ela não se esforça no literal, no verdadeiro, naquilo que é importante. As pessoas se importam com adquirir prosperidade, que não é pecado, que é de Deus. Adquirir dinheiro, ela adquire riqueza, adquire fortuna, ela busca aguardar o seu corpo. Não, eu quero ser eu quero ficar velho, e quando eu ficar velho eu quero ter uma boa saúde, eu vou cuidar da minha alimentação. E tem várias coisas que é importantes na vida, irmão. Eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar da minha futura geração.
coração, e ele não é nada pecado, está certo, tem que cuidar disso tudo, mas aqui Salomão diz assim, ó, de tudo que você deve guardar. Ele quer dizer a coisa mais importante que você deve guardar, que você deve preservar, é o teu coração. Por quê, irmão? Porque o coração, segundo a palavra de Deus, ele não é simplesmente esse órgão físico que existe no nosso peito e que nós precisamos, é um dos órgãos vitais do ser humano. Não é simplesmente esse órgão de carne, aqui que ele diz, só cuida daqui da saúde do coração que você tem, mas ele quis dizer que o nosso coração, ele é o centro das nossas emoções e nossos sentimentos. Ele é o centro, ele é aqui o HD principal, ele é tudo de mais importante, é o nosso coração, porque ele está aqui dentro, o centro das nossas emoções, do nosso sentimento, porque você deve cuidar tanto dele. É bem interessante, irmãos, que em uma casa, em uma família, aonde existe vários filhos, quantos filhos possam pensar aqui, mas se tiver um filho com algum problema de saúde, esse filho vai ser o filho mais cuidado da casa, sim ou não, não é? Não porque aquele filho é o preferido, não que aquele filho seja o melhor, não que aquele filho seja alguém mais especial da casa, mas é o que demanda de mais atenção, pelas necessidades que ele tem. Então a família ali, está todo mundo em volta daquela criança e cuida, e os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, vivem em volta daquela criança, por ele ser mais frágil, por ele precisar de um cuidado especial. E a Bíblia diz em Jeremias 19:7, diz assim, que uma das coisas mais enganosas no coração do homem, na vida do homem, é o coração, mais do que todas as coisas. O coração do homem, ele é enganoso, ele precisa de um cuidado especial, para que ele não venha colocar em dúvida toda a trajetória humana. É o coração do ser humano. Ele tem que ser cuidado, as nossas emoções, a nossa alma, ela precisa ser cuidada, irmão, para que ela não venha trazer uma desgraça para a vida das pessoas, da pessoa e de quem está em sua volta. E o diabo, sabendo da importância, irmão, do coração do ser humano, ele coloca toda a sua força para machucar a nossa alma, o nosso coração. O diabo coloca todas as suas artimanhas, todas as suas forças, porque se ele conseguir conquistar, machucar um coração, machucar uma alma, ele vai atingir desgraça na vida daquela pessoa e de pessoas que estão em volta. Você está entendendo? Se o diabo consegue machucar o coração de uma pessoa, você perceba agora que está muito recente aqui em Blumenau, né, no sul, foi um dos primeiros ataques que aconteceu de uma forma, que já tinha havido outra, mas o mais recente, tão trágico e tão próximo de nós naquela escola, aonde uma pessoa, um ser humano tem capacidade de sair com uma arma em sua mão, um machado, uma coisa diabólica, uma coisa da antiguidade, do tempo dos vikings, e sair lá fora para desgraçar, para machucar, para cortar uma criança, gente do céu. Você veja bem, mas e qual que foi o mal principal? O coração daquele rapaz. O coração dele ferido, o coração dele machucado, o coração de onde o diabo encontrou morada. Aí Satanás usa aquela pessoa para fazer essa desgraça. Você perceba o quão é sério um coração dos seres humanos. Então, se o diabo ele consegue machucar um coração, ele machuca aquela pessoa e todas as pessoas, até a sociedade que está em volta dele. Então você perceba o quão é sério nós cuidarmos do nosso coração, que são as nossas emoções, que são as nossas almas. Que são a nossa alma. Então, irmão, nós precisamos entender que a maior riqueza que um ser humano possa adquirir, irmão, não é em joias, não é em pedras preciosas, não é nada nesse mundo. Ele é tão valioso, nada nesse mundo, irmão, é tão grande como a riqueza das nossas emoções. A nossa emoção, irmão, é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Sabe por quê, irmão? Porque a grande graça da vida não é somente ter, mas poder aproveitar. A grande graça da vida não é a pessoa ter milhares de riqueza, ter jato, ter casa nas praias, ter casa em Dubai, ter casas nos lugares mais famosos do mundo, nas melhores praias do mundo. O segredo é a pessoa desfrutar disso.
Você sabe, queridos, nós conversávamos com o pastor Abel e a Priscila na casa dele quando nós chegamos, que uma casa, irmãos, eu falo pela minha experiência, eu sou o 10º filho da casa dos meus pais, e nessas famílias grandes, irmão, diante de Deus, eu nunca na minha vida fui num restaurante. Era uma alegria quando nós éramos crianças, quando papai e mamãe batizavam uma criança na igreja católica, que nós íamos tomar aquele café de comer mortandela. Mortandela era uma coisa mais famosa. Macarrão era só em dezembro. Você está entendendo? Não sabíamos fazer macarrão em casa. Isso meus pais são nordestinos, não sabíamos fazer macarrão. Macarrão era dias de festa. Sabe, comprar uma tubaína, aquela de litro, era para festa. Aniversário, ninguém comemorava aniversário na casa dos meus pais. Tanto que hoje eu não sou ligado em aniversário. A minha esposa está aqui, que me ajuda nas datas comemorativas, mas aniversário para mim é um dia como outro. Está entendendo? Esse negócio de feriado para mim é tudo igual, datas comemorativas é tudo igual. Eu não fui ensinado com isso. Mas, irmão, eu não tenho problema nenhum por dizer, eu era pobre. Irmão, não tem, eu era feliz, irmão. E eu sabia que eu era feliz. Eu me lembro quando nós íamos para a escola, a gente pegava um pacote de arroz, quando nós tínhamos, porque os meus pais compravam aqueles sacos mesmo, de 60 quilos de arroz, vários sacos, depois da colheita, para comer durante o ano todo. Não sei se algum de vocês se identifica com isso, mas comprava aquelas sacarias de alimento para comer o ano inteiro, até a próxima colheita. E quando comprava um pacote de arroz, era uma disputa, porque aquele pacote de arroz era o quê? A bolsa de nós levava os cadernos para a escola. Não era assim? Cortava bem cortadinho. Meu Deus, nós ia alegre com aquela bolsinha para a escola, que maravilha. Eu ia para a escola e eu levava um sapato velho na mão, com a calça arregaçada, pisando no barro, no sítio. Andávamos vários e vários quilômetros, e lá perto da escola, nós tínhamos um cano de água que levava água para algumas famílias ali. A gente lavava os pés, colocava a meia para chegar na escola. E quando terminava a aula, a gente vinha de novo naquele mesmo lugar ali, onde a rua era melhorzinha, tirava o sapato de novo, segurava nas mãos e ia embora para casa. Mas não tem nenhum problema de inferioridade, porque todo mundo também era igual, né? Não tinha problema nenhum, e nós éramos felizes, chupando laranja no meio do caminho, jogando pedra nas vacas, e assim éramos felizes, irmão, sabe? E éramos felizes, sabíamos que éramos felizes. Então você percebe que sabe por que a nossa maior alegria? É porque eu tinha um pai que trabalhava todos os dias para o sustento da nossa família. Tinha uma mãe que fazia almoço de manhã cedo e colocava várias marmitas, aquelas marmitas uma do lado da outra, em cima da outra, e ela carregava aquelas marmitas para levar para a roça, e daí na roça ela ficava até a noite, para nós vir todo mundo junto, para depois ela fazer comida de novo, para nós jantar e tomar o café da manhã. E éramos felizes, porque eu tinha um pai, tinha uma mãe, tínhamos irmãos, uma grande família, e éramos muito felizes, porque a nossa alma era sarada, porque na minha casa tinha respeito, na minha casa tinha amor, na minha casa tinha vida. Então, nós precisamos entender, irmão, que a maior riqueza do ser humano, sabe, querido, é você poder desfrutar. Houve-se algo que me chamou muita atenção. Eu ouvi uma reportagem em um jornal, da onde que se diziam que quantos mais os pais tinham posses financeiros, eles davam dinheiro para os seus filhos e mandavam os seus filhos para o shopping. E no shopping, aquelas adolescentes e crianças passavam o dia inteiro comendo lanche, tomando sorvete, aquelas coisas, mas aqueles meninos vazios. Mas irmão, pasmos, irmão, foi uma pesquisa que aconteceu, que aonde existiam os pais a longas datas desempregados em casa, e o pai não podia trabalhar porque não tinha emprego, ficava em casa e comendo racionado o alimento ali. As crianças dos pais desempregados, mas que permanecia com eles, eram crianças felizes. Mas os pais, da onde davam o dinheiro, iam embora trabalhar o dia inteiro e não tinha tempo para os seus filhos, eram crianças infelizes.
E você perceba que o rapaz casa, e eu estou ganhando tanto, mas agora já dá para nós casar, pagar o nosso aluguel, tudo bem. Mas a mulher engravida, ele diz, puxa vida, eu preciso ganhar mais dinheiro para me sustentar essa criança. E a criança nasce, ele arruma mais um emprego, ou faz mais hora extra, para ganhar dinheiro, para dar para o filho. Só que a coisa mais importante que ele poderia dar, que era a sua presença, a sua atenção, ele não dá, porque agora ele está trabalhando mais, para guardar e abençoar a vida do seu filho. Você está percebendo como que as artimanhas do diabo? Então, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos desfrutar da nossa vida com nossos filhos. Nós precisamos desfrutar da vida, irmão, das pessoas que estão próximo de nós. Nós temos que aprendermos, irmão, a viver uma vida como a pastora Márcia falou, como o pastor Abel já falou aqui. Nós precisamos entender a importância da simplicidade, irmão. A importância da simplicidade, das coisas simples. A importância da mesa, de todo mundo sentar em volta da mesa, gente. Sabe, meus irmãos, a importância de nós tomarmos café junto. A importância de nós termos relacionamento, a importância de nós almoçarmos junto, a importância de nós fecharmos nossos olhos e orarmos antes da refeição, de termos um momentozinho de agradecer ao Senhor pelo alimento que o Senhor coloca em nossa mesa. E nós percebamos o quanto Deus tem nos abençoado, a fartura. A minha filha Júlia ali, ela me chama a atenção, porque toda vez que ela vai orar pela nossa alimentação, o Natan também é assim, a Isabela também é assim, ele sempre ora de Deus, muito obrigado pela fartura em nossa mesa. Nós abrimos a geladeira, e a geladeira tem várias coisas, às vezes que é o restou de ontem, né? Mas existe bastante. Você está entendendo? Nas nossas fruteiras sempre tem fruta. Está entendendo? Que embora mais simples, mais barata que é a banana, não é verdade? Mas na minha casa é uma luta para ter banana na nossa fruteira, porque eles comem uma banana com farinha de mandioca. Banana, agora estão mais chique, agora é banana com aveia. Está entendendo? Mas vai muito, gente. Mas os meus filhos, nós sempre oramos. E o interessante é que os meus filhos sempre dizem, pai, muito obrigado, pai, pela fartura que existe em nossa mesa, pai. São coisas simples, meus amados, que nós temos que aprendermos a agradecer o nome de Jesus. Isso significa uma alma sarada, gente. Uma alma curada, com simplicidade. Sabe, meus irmãos? E nós sabemos que o diabo, ele busca de todas as suas formas a machucar o coração de primeiro as pessoas que ainda não têm o que? Ainda não tem uma peneira, para peneirar aquilo que ele vive, para balizar aquilo que ele vive. Uma criança, nós sabemos, a ciência já nos mostra, que uma criança no ventre de uma mãe, a criança já pode ser atingida e entrar na vida daquela criança um trauma. Eu me lembro como hoje, né, todos os meus filhos passamos por isso, mas e o Natan, que foi o nosso primeiro filho, e nós estávamos no culto, a Márcia assim bem barrigudona para ganhar bebezinho, e quando é o louvor, e ele estava bem tranquilo, e quando eu subia no púlpito para me pregar, quando ele ouvia a minha voz, ele começava a pular na barriga da Márcia. E a Márcia já sabia que a Márcia estava ali e olhava para mim, eu já ficava aqui toda alegre, né? Meu filho, aquela coisa toda. Mas a criança, irmão, quantas crianças que quando o pai chega em casa, a mãe ouve que o portão está se abrindo, porque o pai está chegando, a criança pular no ventre de alegria. Está entendendo? Essa foi a nossa experiência. Mas quantas crianças também, que quando o pai chega na porta, ele pula de medo, porque o pai vem drogado, o pai vem embriagado, o pai vem violento, para trazer medo, pavor e desgraça para a família. E quando essa criança no ventre da mãe, aí quando nasce, e quando já está ali, a partir dos seus 3 meses, já vai ter as suas emoções. E depois, quando ele é criança, quando ele é pequeno, ele corre dentro de casa e um pai chega embriagado, o pai chega bêbado. Então ali, irmão, a criança vai sendo influenciada pelaquela palavra dos pais. E nós sabemos, irmão, que demônios do inferno, ele aproveita daquela agressividade, ele aproveita daquela situação para trazer dores no coração daquela criança.
Sabe, nesses dias eu ouvi um vídeo engraçado, mas no período da pandemia, mas assim, ó, é engraçado, mas é muito sério. Por exemplo, assim, uma mulher que gritava assim: se essa pandemia não acabar logo, eu vou matar vocês todos. Por causa de repente dentro de casa, os filhos tudo dentro de casa correndo, e a mãe gritava desesperada: se essa pandemia não acabar logo, eu vou matar vocês. Agora você imagina, meu santo de Deus, uma criança ouvir da boca da mãe, da boca de um pai, que eu vou matar vocês. Ou uma criança vê um pai com uma faca, com um revólver, com um facão, qualquer coisa em sua mão, dizendo que vai matar vocês. Uma criança indefesa, como que ela se sente, gente? Como que uma esposa, como que uma mulher, que a Bíblia diz que é o vaso mais frágil, que nasceu para ser amada, para ser respeitada, para ser cuidada, para ser abençoada. As mulheres são algo que Deus nos deu para nós valorizarmos e amarmos todo dia nas nossas vidas. Não, de forma nenhuma, usar uma palavra de agressividade, uma palavra de ofensa. Querido, eu acho que eu já falei para vocês aqui, Deus é minha testemunha, eu falo aqui junto com a minha esposa e os meus filhos. Eu e a minha esposa, desde o dia que nós casamos, faz 23 anos de nós casados, eu nunca levei uma palavra para a Márcia que pudesse ofendê-la. Nós já tivemos várias discussões, várias conversas, mas nunca, diante do sangue de Jesus, dos meus filhos, da minha esposa está aqui, eu nunca falei uma palavra que ofendesse a moral, a integridade ou a alma da minha esposa, diante de Deus. E ela também nunca, porque ela não era besta. Tem uma história que diz que o casal casou e ficou 50 anos junto. Aí nunca tinha brigado. Uma esposa maravilhosa, calminha, tranquilinha. E diz assim, perguntaram para ele: qual foi o segredo de você ter um casamento tão longivo, que dura muito, E às vezes duradouro. Às vezes eu me meto a querer falar bonito, né? Aí a mulher tá. Aí o homem o homem pergunta: qual que é o segredo? Esse é o seguinte: quando nós casamos, nós éramos muito pobres, só tinha uma eguinha, entendeu? Aí colocamos toda a nossa mudança ali naquela carroça e fomos em direção da minha casa. Quando estávamos lá perto da minha casa, já estávamos chegando no terreiro, a égua empacou. E aquela égua não ia, e eu bati, e minha mulher puxou, e não sei o que, e não foi. Eu falei assim: 1, 2, e a égua nada. 3, eu arranquei da minha garrucha de um tiro na cabeça da égua. Pronto. Mas e qual que é o segredo? O meu segredo é, toda vez que a minha mulher começa a reclamar, eu digo 1. Acabou, não tem 2. Acabou a discussão. Entende? Então, irmão, voltando aqui para o Espírito, amém? Então, irmão, nós sabemos que a família, ela tem que ser um lugar de delícia, irmãos. A nossa família tem que ser um lugar de desfrute, meus amados. A nossa família tem que ser um lugar de comemoração. A nossa família tem que ser um lugar de valorização pessoal, de descobrir as qualidades um do outro e não dos defeitos. Nós precisamos viver uma vida de abraço, de beijo, de toques em nossa casa, com nossos filhos, com a nossa esposa, porque isso que é vida, gente. Eu desfrutar, realmente a maior riqueza de um ser humano é o desfrutar, porque a criança voltando para a situação de medo, que a criança vai se colocando, essa criança vai ficando com a sua alma machucada, sabe, irmão? E eu preciso parar com você, eu preciso entender, assim, junto conosco, em nome de Jesus, será que existe na sua alma algum lugar que Deus precisa sarar? Existe na sua alma, irmão, alguma coisa que te mostrou no teu passado? A palavra de Deus diz o seguinte assim, que Jesus diz que da boca do ser humano, do coração do ser humano, é que saem as malícias, as maledicências, as dores, os sofrimentos, é do coração do ser humano. Jesus disse que é o coração do ser humano, que não é o que entra da boca para dentro, que machuca, mas é o que sai do coração, da boca para fora. E é bem interessante, irmão, que
Está escrito que a boca fala do que o coração está cheio, não é? Mas o coração está cheio do que a boca fala. Está entendendo? A boca fala do que o coração está cheio, mas o coração está cheio do que a boca fala. Então, é o que volta para dentro, é o que enche o nosso coração, é do que nós ouvimos da nossa boca. Então, nós precisamos entender, irmão, que a boca, nos nossos lábios, ela pode ser uma bênção para abençoar, para guardar a nossa alma, mas ela também pode ser, irmão, uma faca que vai ferir a nossa alma, vai trazer, irmão, dor e sofrimento. Então nós precisamos entender, irmão, que nós precisamos ter uma alma sarada. E um dos sintomas, eu vou falar só rapidamente aqui, falta poucos minutos, mas assim, nós precisamos entender, irmão, que uma pessoa com a alma ferida, uma pessoa com o coração ferido, eu vou falar só sobre 4 características de uma pessoa que tem uma alma ferida. A primeira coisa de uma pessoa que tem uma alma ferida, a primeira coisa é uma pessoa ingrata. Entendeu? Uma pessoa que não sabe agradecer, é uma pessoa que tem uma ferida estabelecida na sua alma. A pessoa que ela nunca vai se satisfazer, e a ingratidão é isso, tudo que ela recebe ainda é pouco. A igreja de Jesus e muitos pastores, pastor Abel e pastor Itamar sabem o que eu estou falando, e você sabe o que eu estou falando, de pessoas que vocês ajudaram na vida, de pessoas que vocês fizeram o que vocês podiam e não podiam, e muitas vezes as pessoas lhe traíam, pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem o bem que lhe foi confiado. Então uma pessoa que ela é ferida, com certeza ela vai ter um sintoma de uma pessoa ingrata. Tudo que você fazer para ela não vai ser suficiente. Então nós precisamos entender e nós precisamos compreender como família. Vamos trabalhar em nossas famílias. Você vê a ingratidão nos seus filhos, você vê a ingratidão na sua esposa, você vê a ingratidão no seu marido. A ingratidão, irmão, é de nós sentarmos na mesa e de repente o marido dizer assim: não, a comida aqui não está boa. Escuta, esse feijão ficou muito salgado, essa carne está muito sem sal. E sabe, irmão, a ingratidão de uma esposa que demorou tempo, que se esforçou para lavar, para organizar a casa, para preparar a comida, e em vez de receber uma palavra de conforto, de elogio por aquela comida, sabe, querido, ela reclama da comida que foi colocada na mesa. Um dia eu me lembro que nós fomos chamados para almoçar na casa de uma família. Aí nós estávamos almoçando uma comida lá, um macarrão muito gostoso, com bastante molho. E o rapaz disse: não, igual a mama não tem quem faça macarrão. Sabe? Aí a mulher disse: mas o que você queria que eu fizesse? Ela disse: pastor, é assim, pastor, toda a comida que eu faço não está bom. Eu digo: meu irmão, você tem que pedir qual comida que você quer que seja feita. Olha, pastor, ele não pede qual que é a comida, e toda a comida que eu faço não está bom. Eu digo: irmão, então fala, explica para ela o que você quer que seja feito. Sabe, infelizmente, casal separado, família desestruturada, porque não sabe ser agradecido, queridos. Sabe, irmão, às vezes a comida não está aquela coisa que você queria que fosse, mas agradece a Deus por você ter o que comer, matar a sua fome. Quantas pessoas no Brasil hoje vão dormir, irmão, com a barriga roncando? Quantos filhos têm que beber um chá ou uma água, sabe, para ir dormir com a barriga cheia mais de água, porque não tem alimentação, e nós temos nossas mesas e não sabemos agradecer. Então começa aqui. Uma pessoa ingrata é uma pessoa infiel, é uma pessoa que não sabe agradecer patrão, não sabe agradecer esposa, não sabe agradecer os pais, não sabe agradecer os filhos. Pessoas ingratas não sabem o trabalho que já deu para os pais, então trata os pais de qualquer forma, grita com os pais. Pessoas ingratas é pessoas que têm ferida na alma. Segundo ponto, a pessoa que tem ferida na alma é uma pessoa orgulhosa. Sabe? O orgulho é uma desgraça, irmão. O orgulho é uma pessoa que se acha melhor do que o outro. A pessoa que é orgulhosa, ela tem muitos sintomas parecidos com a ingratidão, mas é muito mais profundo isso, porque desperta no mundo espiritual espíritos malignos, que ela vai querer ofender
e desfazer de todas as pessoas que estão em volta de si. Compreende? Uma pessoa orgulhosa, ela aprendeu um pouquinho, ela não para mais para ouvir o outro. Esses dias na nossa igreja nós temos uma professora de uma faculdade muito renomada. Ela tem doutorado, tem vários livros escritos. E na sala de aula ela está lá junto conosco, ouvindo junto com todos os irmãos, ouvindo professores lá, junto comigo, junto com outros professores. Mas está lá sentado, ouvindo, anotando, agradecendo, feliz pelas mínimas coisas. Pessoas que não carregam sobre si orgulho. Mas o orgulho, ele é uma pessoa que abre um espaço para o reino das trevas trabalhar sobre a sua vida. O terceiro ponto de uma pessoa que tem problema na alma. Estou dando umas pinceladazinhas aqui para que nós possamos correr sobre o assunto. O terceiro ponto aqui, uma pessoa que tem ferida na alma é uma pessoa que tem uma rejeição no seu coração. E a pessoa que se sente rejeitada, irmão, a inferioridade é terrível. Sabe por quê? A pessoa chega em um aniversário, chega numa festa, chega numa igreja, ela senta no último lugar e tenta se esconder o máximo das pessoas e diz: ninguém me viu chegar. Não é assim? Ninguém me deu atenção. Mas ela auto se anulou, ela auto se escondeu e ela acha que as pessoas agora têm obrigação de... E ainda mais, irmão, e é terrível, irmão, uma pessoa com rejeição, ela chega na sua casa e diz: entra, irmão. Não, aqui tá bom. Sabe, fulano, vamos sentar. Irmão, é chato, irmão. Mas eu conheço situação que chega na casa das pessoas, numa festa, numa situação, irmão, senta aqui. Não, eu quero sentar aqui mesmo. Irmão, por favor, você está entendendo? A pessoa que se esconde, a pessoa que está no lugar, tem 3 pessoas conversando, ela já vai para um canto e diz: ó, ninguém está me dando atenção, ninguém está olhando para mim, ninguém conversa comigo. Ah, que o meu cabelo está ruim, a minha pele não está boa, a minha altura não está certa, a minha roupa não está bem. Ela se auto-rejeita, se exclui do bando. Ela se exclui para depois dizer que ela é uma excluída da sociedade. É terrível. Então são pessoas que têm feridas na alma. E o quarto ponto aqui, para nós terminarmos aqui, irmão. A pessoa que tem ferida na alma é uma pessoa que vive murmurando, reclamando de tudo. Está entendendo? A ingratidão caminha junto com ela. O orgulho caminha com ela. Mas a murmuração é algo terrível, irmão. Nós sabemos, querido, você percebe o seguinte: se você chega no lugar, ou você está com uma pessoa da onde ela é positiva, está falando das coisas de Deus, falando das coisas que vai dar certo, que Deus é maior, o ambiente fica livre, fica leve, fica alegre. Mas se você está com uma pessoa que só reclama, só murmura, aquele ambiente fica pesado, sim ou não? E é terrível, irmão, que uma pessoa que vive murmurando, ela atrai espírito maligno para sugar a nossa energia. Se a pessoa que no serviço tem uma pessoa assim, o serviço não rende, o negócio não anda. Na família, uma pessoa que vive murmurando, ela vai... Porque a murmuração, ela é fé ao contrário. Está entendendo? A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que ainda não existem. Então, se você tem fé que as coisas são boas e que Deus vai abençoar e que dias melhores virão, assim vai acontecer. Agora, ao contrário também é verdade. Você está entendendo? É muito interessante, irmão. Mas eu gostaria que você abrisse aqui em Números capítulo... Números capítulo 14. Números 14, 28. Olha só, irmão, o quão é terrível uma pessoa que não tem uma alma sarada. Uma pessoa que vive em murmuração, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ingrata, uma pessoa com auto-rejeição. Aqui, ó, em Números 14, 28 diz assim, diz o próprio Deus dizendo, diz-lhe, o Senhor diz para Josué: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Irmão do céu, olha que coisa tremenda. Escuta,
Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Outra tradução diz assim: pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que eu vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. E na outra tradução da Bíblia atualizada, King James, diz assim: portanto, ide e transmitir a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas murmurações, suas petições. Querido, olha que sério, irmão. Qual é a palavra que os pais estão dizendo para os filhos? O que nós estamos dizendo? Porque assim como, irmão, meu Deus, eu fico impressionado. O próprio Deus ouve, irmão, mas olha só, querido, às vezes você acha que Deus vai te ouvir quando você se ajoelha: ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, não sei o quê, e ora, e ora, e ora aqui, você está orando de joelho, aí você levanta e diz: Deus ouviu a minha oração e assim vai acontecer. Só que você começa a dizer: a minha vida não presta, essa mulher, meu Deus do céu, os meus filhos é uma desgraça, o meu trabalho é uma desgraça, esse governo agora está tudo perdido, sabe? E quando o governo está fazendo, tomou uma posição, tomou uma decisão, o governo tomou uma medida que foi contra a nação, está vendo? Ó, essa desgraça é assim mesmo, vai ficar pior. Querido, eu não votei no nosso atual presidente, sabe? Não fiz nenhuma campanha para ele, jamais faria. Só que eu não posso torcer para esse governo dar errado, gente. Porque se eu torcer, que bom, faz o L, tá? Agora essa desgraça vai ficar pior. Irmão, quem está ficando pior, querido? Quem mora nessa nação somos nós. Agora eu vou torcer para que o barco aumente o furo, para que afunde todo mundo de uma vez? Não. Eu tenho que dizer: Deus traz sabedoria, Deus fecha a boca do diabo, Deus traz sabedoria para esse homem, Deus, o Senhor é poderoso para mudar tudo, porque Deus ainda governa sobre os filhos dos homens, gente. Amém? E eu preciso continuar crendo em Deus. E se foi assim, se foi eleito pelos votos do povo, creio que não foi por roubo nas urnas, mas Deus é maior do que aqueles miseráveis do Alexandre de Moraes, gente. Deus é maior do que tudo, gente do céu, Ele continua sendo Deus. E se está lá, irmão, Deus estabelece reino e Deus muda reino, Deus tem o governo em suas mãos e acabou-se. Ele continua sendo Deus. Então o que eu não posso é murmurar, porque não é, escute, irmão, a gente chama muitos crentes para orar: vamos orar, irmão, vamos orar, precisamos orar. Mas, irmão, muito mais do que orar, nós temos que vigiar o que nós falamos do nosso dia a dia. Porque Deus, Ele não está dizendo o seguinte assim, ó: assim como o povo orou de joelho, clamando a mim, eu falei, não. Assim como eles falaram, o que eles estavam dizendo? A terra lá é boa, mas lá tem gigante. Lá a terra é boa, mas lá tem homens fortes, homens com 3 metros de altura. Nós não vamos entrar, nós vamos morrer nessa terra. Ah, meu Deus, será que não faltava túmulo no Egito para nos sepultar? Ai, que saudade da cebola, ai, que saudade do alho, ai, que saudade. Irmão, o povo era escravo, irmão, lá. O povo era escravo e estava murmurando porque saíram da escravidão, estavam em liberdade. O ser humano não sabe viver em liberdade, ele quer se meter numa confusão, quer se meter numa escravidão. A murmuração é o que prende a nossa boca, irmão. Cuida daquilo que você fala, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder, mas você precisa cuidar o que você está falando, irmão. A palavra tem poder. Pastora Valnice Milhomes, ela diz o seguinte assim, ó: não verbalize aquilo que você não quer ver realizado. Não verbalize aquilo que você não quer ver realizado. Fique quieto. Não verbalize os seus medos. Não fale da sua insegurança. Sabe? A pastora Sandra um dia deu um conselho para a pastora Márcia. Diz o seguinte: Márcia, quando alguém te pedir alguma coisa que você não sabe, faça a cara que você sabe e vá para frente e faça. Está entendendo? Nós precisamos viver uma vida positiva. O Senhor diz: assim como eu vi. Agora eu pergunto para você: o que Deus está ouvindo na sua casa? O que Deus está ouvindo
as esposas falar em relação aos maridos? O que Deus está ouvindo os pais falarem a respeito dos filhos? O que Deus está ouvindo no seu caminho, na sua palavra com seus amigos? Deus está ouvindo tudo, irmão. E para nós terminar, Isaías 55. Por favor, coloque aqui Isaías 55, versículo 11. Perdão, pastor Abel, nós vamos atrasar só mais um minutinho, tá bom? Isaías 55, 11. Irmão, olha que versículo. Pastor Itamar, escute. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. O que tem a ver essa palavra? Tudo a ver. O próprio Deus dizendo o seguinte: quando a palavra sai da minha boca, é como a água que cai na terra, rega a terra, depois ela volta depois em vapor, para depois cair em chuva de novo, não é assim? Ele diz: assim é a minha palavra. E você é o que, irmão? Filho de Deus, imagem e semelhança do teu pai. Está entendendo? Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem que se parecer com o pai. O pai disse assim, ó: a palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia. Ela primeiro vai dar fruto e depois vai voltar. Então toda palavra que os seus lábios proferir, vai realizar aquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu vai voltar para você outra vez. Fecha a sua boca. Fecha a sua boca para toda espécie de murmuração, pelo amor de Deus. Irmão, se você fazer um pacto com Deus hoje, Senhor, como Davi disse: Senhor, coloca vigia nos meus lábios, para que eu não fale aquilo que eu simplesmente sinto. Nós não somos daquele que vivemos pela aparência, irmão. Às vezes o mundo está nos mostrando que tudo está de água abaixo. Eu acredito ainda que Deus é poderoso. Eu acredito, irmão. E às vezes não acontece de uma forma, acontece de outra. Você tem que ter uma fé positiva. Você tem que ter palavras de Deus. Você não abra a sua boca mais. Irmão, diante de Deus, eu estou te falando uma coisa tão certa hoje, que se você vigiar nesses 4 comportamentos seus: deixa a ingratidão, deixa o orgulho, deixa a rejeição e deixa a murmuração, você vai ver o estrondo de mudança que vai acontecer em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. E isso vai servir de testemunho hoje. Irmão, quando você for murmurar, quando você for reclamar, fecha a tua boca e diga: Deus tem misericórdia. E você vai ver a mudança, a transformação. Sabe como os demônios entram na sua casa? Pelas palavras que você profere, pelos gritos que você profere, pelas palavras de maldição que você atrai para a sua casa. Mas uma casa onde existe louvor, onde existe gratidão, onde existe palavra de ânimo, palavra de força, irmão, os demônios ficam para o lado de lá da rua, só olhando, mas ele nunca vai entrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu estou trazendo essa palavra do trono de Deus para você, e nós veremos resultado em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma uma posição hoje, sabe? Em casa, muitas vezes a esposa, e uma coisa que eu falo muito com a Márcia, que você vê muitas vezes as pessoas sendo gentil, sendo amável com o patrão, sendo amável com o médico, sendo amável com o advogado, sendo amável com os amigos de trabalho, falando, sabendo o que vai falar. Não vou falar qualquer coisa para o meu patrão, só vai me mandar embora. Mas eu falo qualquer coisa como eu quero para a minha mulher. A minha mulher fala qualquer coisa que quer para o seu marido. Cadê o respeito, o amor? Está entendendo? Eu não posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, para minha filha, para os meus filhos. A Bíblia diz que quando Jó estava na desgraça, morrendo, sofrendo, a Bíblia diz que a mulher dele disse o seguinte, assim: abandona o teu Deus e morre. Ele olhou para ela e disse assim: mulher, como uma louca. Ele não disse assim: você é uma louca que está aqui me levando para o mau caminho, não. Você está falando como uma louca, mulher. Porque não é assim. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não receber também esse mal? Então vigia os teus lábios. Seja agradecido. Veja quantas coisas boas Deus colocou ao seu lado. Oh, aleluia.
Só pelo fato que você se levantou hoje, você escovou o dente, você fez o seu xixi hoje. Está entendendo? A gente não sabe o valor disso, gente. Você não sabe o valor de você ter o alimento, de você poder se alimentar. Seja agradecido. Amém? E Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas, no nome de Jesus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.